Olá, olá pessoal, Marcos Petri aqui para mais um vídeo do Diário de um Autista, mais um dedicado à série a entender as gradações do autismo, como devemos observá-las e como se faz a caminhada no espectro a partir dela. O vídeo de hoje é dedicado a entender o autismo severo, talvez aquela ponta do espectro menos observada e aquela de que menos se fala. Muitos baques acontecem quando se descobre os sinais do autismo severo nas crianças. E por isso, precisamos conversar sobre como estimular dentro de casa e que olhar devemos dar para que se faça a caminhada do autismo severo, tendo interações com o ambiente e tendo um nível de sociabilidade sadio para a criança. O nível severo do autismo é aquele de que os pais, de que as mães querem se afastar. Por quê? Porque no autismo severo são indivíduos que precisam de apoio substancial, principalmente naquilo que nós chamamos de atividades básicas da vida diária. São atividades como usar o banheiro, se limpar, vestir as roupas, atividades como ir para a escola, tudo precisa de maior apoio. É o apoio mais substancial que se vai haver na caminhada do espectro. E também as crianças precisam de apoio na interação social. Costumam não ter uma fala desenvolvida e por isso ser mais isoladas que as outras crianças em outras pontas do espectro ou que as crianças neurotípicas. O autista severo tem como característica ficar desorganizado quando sai do foco, quando é dada uma demanda diferente que ele não estava esperando. Isso gera uma dificuldade de controle até das suas estereotipias. Então, são pessoas com dificuldade para controle de foco atencional e têm maior agressividade quanto a si mesmos e quanto aos outros. São crianças que elas têm uma sociabilidade ilhada e por isso elas costumam viver um pouquinho mais afastadas do que seus pares da mesma idade. E o mínimo detalhe que desafia a inflexão de um autista severo gera grandes gatilhos de crise, algo que não se tem em outras pontas do espectro. Um dos sinais para se olhar para o autista severo é a sua fala, que não emite balbucios ou construção de frases. É simplesmente ausente. É um dos marcadores que se pode olhar para um autista severo. Mas como eu falei, quando uma família recebe o diagnóstico do autista severo, ela tenta esperar mais um tempo para confirmar e prefere muitas vezes não investir na estimulação constante de seu filho, porque nós queremos acreditar, queremos ver o melhor do ser humano. Então é natural que o pai, que a mãe busque aquele repertório que a criança consegue fazer. Então, ao ver perdas das atividades da vida diária, como eu citei, não se limpar sozinho, não frequentar a escola sozinho, não se vestir sozinho, eu sei que é duro e os pais desanimam. Eu reuni então 5 características para prestar atenção no autista severo e depois quero dedicar também a falar um pouquinho da estimulação para que o autista, na minha opinião, severo, dê o seu passo mais importante para caminhar dentro do espectro. Nós vamos falar então da aquisição de repertório, mas vamos às 5 características principais observáveis no autismo severo. Número 1. As crianças severas são mais agressivas, ficando irritadiças com poucos gestos que mudam. Se eu tirar uma criança autista severa do seu foco, ela tem muito mais probabilidade de sair da sua paz, da sua quietude. Ela só encontra uma segurança naquilo que ela conhece como atividade do seu repertório. Característica 2. Tem pouca autonomia para manter situações sociais, para olhar nos olhos. Por isso, ela acaba tendo mais isolamento. Característica 3. A inflexibilidade cognitiva é bastante grande e até mesmo déficit cognitivo. Número 4. Tem menor tolerância à frustração, tentativas e erros.
Esses são os 3 principais gatilhos de crise de um autista severo. E a número 5, que talvez é aquela que dê a porta de entrada, junto com a fala que demora para vir ou nunca vem, que é usar os adultos, aliás, como ferramenta. Então a criança ela quer pegar um doce. Ela pega a tua mão, pai, a tua mão, mãe, e vai lá no doce e traz para a boca dela. A criança quer um brinquedo, ela faz a mesma coisa. Ela usa as pessoas instrumentalmente, como se as pessoas fossem um objeto. Essa é uma característica muito forte presente no autista severo. Agora vamos falar um pouquinho mais profundo de aquisição de repertório. O autista severo tem que aprender repertório, tem que aprender a imitar, tem que aprender a manter o interesse social e tem que aprender a explorar o ambiente de forma produtiva, para ele saber entender as situações que demandam a sua atenção e desafiar o principal empecilho no seu desenvolvimento, a inflexibilidade cognitiva. Essa estimulação pode ser feita aí dentro de casa, olhando para o ambiente como algo que vai convidar o autista a fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e assim constantemente. É bom que nós falemos que o autista severo ele avança muito menos a cada dia, porque cada avanço, vamos pensar juntos, é na verdade uma dificuldade, porque força a flexibilidade cognitiva e força a tolerância baixa que o autista tem a insucessos e tentativas de coisas complexas. Então, um passinho a cada dia é o suficiente, desde que seja constante e feito com muito amor. O autista severo, assim como qualquer autista, como qualquer ser humano, se adapta pelo afeto. Se sentir um clima de afeto e convidativo, ele vai galgar passos e degraus para chegar a um próximo nível. A dificuldade que ele tem em seu desfavor é que muitas vezes o autismo severo está associado a um déficit cognitivo. Por mais que o comportamento dele se ajuste a esse novo repertório que ele quer desenvolver, a demora vem pelo baixo QI, pelo QI abaixo de 70, o que significa que fixar um conteúdo é mais difícil, mas não é impossível. Nós temos que ser os apoios. Vocês, pais, têm que estar perto para sempre dar a entender que estão ali como mão amiga, que estão ali para modelo de repertório. O autista severo vai trabalhar muito em torno dos modelos concretos de repertório. A diferença que ele vai ter das outras pontas do espectro é que se vai trabalhar muito com o foco dele, quebrando esse foco em pequenas partes. Geralmente, o foco é indicado porque o autista severo se isola ou se afasta, como vocês preferirem, do ambiente de convívio social para buscar aquilo que lhe interessa, aquele foco. Então, um autista severo com foco em música vai bater uma panela e somente isso. Ele não vai ter a flexibilidade cognitiva para perceber outros sons de outras músicas em outros timbres. Isso é mais difícil. E muitos pais acabam se frustrando com isso. Mas não se frustrem. Só acreditem. Deem um estímulo diferente, mas baseado naquilo que o autista gosta. No exemplo das panelas, talvez ele bata uma panela preferida, mas se você simplesmente ajeitar para perto dele outra panela, então ele terá 2 panelas, ele pode bater como se fossem 2 tambores. E lembrem, se o autista deu uma batidinha na outra panela que vocês ofereceram, alegria. Faça com que ele saiba que sentimento é esse de alegria, que sentimento é esse que motiva o ser humano a se adaptar. O cérebro não é como um HD de computador, pessoal. Não é como um HD que quando encheu, já deu. Tem que desinstalar algum problema, algum programa, aliás. Não. O cérebro, pelo contrário, quanto mais problemas tu dá para eles resolver, melhor será, porque ele está sempre mudando de forma. Então, o aprendizado demora? Sim.
O aprendizado significativo para atividades da vida diária é custoso? Com certeza. Mas a vontade humana de se adaptar supera tudo isso. Mas só precisa de vocês. Vocês são a chave principal, a centelha desse potencial humano. Não se esqueçam disso. Entendam que vocês precisam desenvolver na vida deles repertório de atitudes para que eles assumam controle das suas crises, das suas birras, desenvolvam a flexibilidade e possam aos poucos começar esse contato mais próximo, que é uma dificuldade do autista severo, com os grupos. Isso acontece com vocês acreditando e acreditando, como diz a minha mãe. Não tem outro jeito. E oferecendo experiência, respeitando sempre a idade biológica do indivíduo. Isso é um grande fator que vai jogar para vocês. Não adianta vocês quererem que um autista severo de 20 anos faça o caminho de aproximação do grupo e aquisição de repertório que uma criança faz. Isso é um erro que eu vejo acontecer. Vocês têm que focar na idade biológica um passinho por vez. Vocês têm que focar no interesse biológico um passinho por vez. E assim o cérebro vai aprendendo esses repertórios de comportamento, mudando de forma, resolvendo problemas e criando laços afetivos com o seu meio e aqueles que nele habitam. Pessoal, um prazer falar com vocês nessa série que agora se finda. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Compartilha com quem você percebe que precisa de um direcionamento, precisa de um apoio para entender o autismo severo. Eu sei como é difícil receber um diagnóstico de autismo severo ou notar alguns déficits dentro do autismo severo, mas perseverem. Eu estou aqui para ajudar sempre. E lembrando que esse nosso tópico vai estar expandido numa live à sexta-feira, 8h40 da noite. Vamos trocar experiências, ideias e eu vou levar às casas de vocês algumas possibilidades para enxergar aquilo que principalmente as crianças autistas severas têm de melhor. É pouco cada avanço, mas é muito importante para nós desafiarmos a ideia de que o autista é um ilhado. O autista só precisa do convite e o principal convidador, a principal convidadora aí dentro de casa são vocês. Um grande abraço, se cuidem, até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!